esta é a segunda live, a segunda sessão da dose de inspiração, em que vamos debater temas da saúde mental, isto um bocadinho para combater a procrastinação, a ansiedade, o medo e de alguma forma celebrarmos a vida. Hoje o tema vai ser focado sobre o que é o stress, se o stress é para fracos e se existe uma forma mágica para gerirmos o tempo. E para isso temos cá a psicóloga, a doutora Beatriz Caló, do Gabinete de Psicologia. Bem-vinda. Vamos ter tempo agora. Obrigada por falar com ela. Se calhar, entretanto, enquanto mais algumas pessoas chegam, vou só fazer uma breve introdução que eu faço sempre agora nestes lives, que é porque é que nós estamos aqui e quem é a Associação Solid Ventures. Muito brevemente, Solid Ventures começou como um movimento de empreendedorismo social, isto em 2018, atualmente é uma associação sem fins lucrativos, e o Solid Ventures, o que é este nome? Aqui nós dizemos que normalmente as viagens são as pessoas, e porquê? Porque o foco é mesmo a pessoa, o indivíduo. Solo significa isso, o foco na pessoa, adventures é nas peripécias, nas adversidades que nós temos que enfrentar na nossa vida, como estamos a enfrentar atualmente, e a adaptação. E o que é que nós somos? Nós somos uma comunidade de sonhadores praticantes. O nosso propósito é ajudar, através dos nossos projetos e iniciativas como estas, a que qualquer pessoa se junte a nós possa desenvolver o seu autoconhecimento, a sua autoconsciência e assim também desenvolver a sua autorrealização, seja pessoal ou profissional, e também trabalhar em termos de ligações interpessoais, o chamado networking, mas aqui que nós queremos como uma vertente ainda extra-humana e de empatia. Portanto, bem-vindos a este live show, Dose de Inspiração. Este então é o tema de hoje, é o stress é para fracos e em termos de gestão de tempo, qual é que é a forma mágica? Portanto, eu vou passar a palavra à nossa convidada do Gabinete de Psicologia, Beatriz Caló, psicóloga, que vai se apresentar e começar a falar. Eu também tenho já algumas questões preparadas, mas de qualquer forma, vocês podem colocar sempre as questões aí nos comentários e eu vou estando atenta. Se não forem respondidas ao longo da conversa que vamos ter, nos 20 minutos, vamos deixar para o fim. Portanto, fiquem desse lado. Beatriz, o palco é teu. Sim, obrigada. Bem, quero começar por dizer primeiro que tenho muito prazer em estar aqui contigo e espero que de alguma forma tudo o que conversarmos aqui seja útil e que possa ajudar alguém que nos esteja a assistir. Bem, como tu disseste, eu chamo-me Beatriz Caló, sou psicóloga no Gabinete de Psicologia de Lisboa. O Gabinete de Psicologia, nós somos uma equipa de psiquiatras e psicólogos, prestamos diversos serviços nesta área, como acompanhamento psicológico individual, de casal, familiar, de grupo, avaliação psicológica, aconselhamento parental, entre outros serviços. Neste momento estamos a dar um maior foco nas consultas online, através de videochamada ou de chamada, por questões óbvias. Este já era um método que muitos de nós no gabinete já utilizava por outros motivos, mas que neste momento é o nosso maior foco devido às circunstâncias, claro. Falando um bocadinho de mim, também aqui por curiosidade, sou psicóloga júnior no Gabinete de Lisboa. O que é o psicólogo júnior, para quem se está a perguntar e para quem não sabe, é o primeiro ano da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Antes de ingressar aqui neste primeiro ano da Ordem, tirei o mestrado integrado na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, sendo que a área de especialização é a Psicologia Clínica da Saúde, mais concretamente em psicoterapias cognitivo-comportamentais integrativas. Acho que não tenho mais nada a dizer. Acho que pode ser. Já ficamos também a conhecer um bocadinho mais sobre ti e também a legitimar o tema que trazemos aqui hoje. E a questão óbvia que eu tinha que começar por aí é realmente o que é isto do stress, não é? Sim, é a questão que todos estaríamos à espera, não é? Mas então, o stress é a reação do nosso corpo a um determinado evento ou situação de pressão nas nossas vidas. E pode estar relacionada com problemas conjugais, problemas familiares, laborais, entre mais diversas áreas. Normalmente o stress decorre de alguma coisa nova ou inesperada e que de alguma forma foge ao controle das pessoas, ao nosso controle. É importante também, e acho importante falarmos aqui e distinguir um bocadinho o stress da ansiedade. O stress é a resposta a um evento ou situação externa, enquanto a ansiedade envolve um processo mais cognitivo.
Outra distinção que podemos falar é também relacionada com a duração. O stress, contrariamente à ansiedade, tende a desaparecer ou diminuir depois do problema ou evento externo terminar ou desaparecer. Enquanto a ansiedade perdura. Mesmo que o evento de stress desapareça, a ansiedade ainda perdura. Para além disso, a ansiedade também pode ser um dos sintomas do stress. Mais coisas que posso dizer sobre o stress. Acho importante também dizer os efeitos, talvez, que ele tenha físicos e psicológicos, para conseguirmos delimitar melhor. Antes disso, ainda gostava de definir aqui um bocadinho ainda o stress. Embora seja, como disse, uma resposta a um evento externo, as componentes individuais também podem ter influência na forma como nos experienciamos. Por exemplo, a predisposição genética, contexto social e económico, entre outros fatores, também influenciam aqui, não só um evento externo, uma resposta de algo externo. Assim, por não conseguirmos controlar as fontes de stress que aparecem e quando estas são constantes na nossa vida, pode causar problemas sérios de saúde, tais como problemas relacionados com a saúde mental, como a ansiedade, o burnout, a depressão, outros tipos de problemas, como problemas cardiovasculares, problemas de pele, gastrointestinais. E antes de ir aos efeitos, que é muito importante e temos de lá ir, quero só dizer também, e respondendo um bocadinho à pergunta do live, aquela primeira pergunta do tema do live, que é: o stress é para fracos? Não é? O stress não é para fracos, o stress é para todos. Fontes de stress ocorrem em diversos momentos da nossa vida, sem conseguirmos controlá-las muitas vezes. E para além disso, o stress não tem de ser necessariamente negativo, só o é quando é uma constante e quando sai do nosso controle. Isso é interessante, a ideia de que não tem que ser necessariamente negativo. É bom para a pessoa agarrar essa ideia e também trabalhar à volta disso. E em termos de... Eu estou a insistir muito nos efeitos. Vamos aos efeitos, então. Também perceber os efeitos físicos e psicológicos, porque se calhar já começaste a iniciar um bocadinho essa temática, podemos explorar um bocadinho melhor. Sim, começando então aqui por esta parte de não ter de ser necessariamente negativa, então. Vamos imaginar um exemplo concreto para ajudar aqui à explicação. Exatamente. Então imaginemos que estamos a passear na serra e nos aparece uma cobra pelo caminho, não é? O aparecimento de uma cobra é um evento externo inesperado que é um causador de stress. Okay. E por isso o nosso corpo vai ativar uma resposta de autodefesa que tem como efeitos físicos, por exemplo, o batimento cardíaco acelerado, tensão muscular, respiração mais rápida, possivelmente até um aumento da pressão arterial. E este exemplo dá-nos também a ideia de que é o stress que o evento externo causa nos protege do possível perigo, que é a cobra, não é? No entanto, o nosso corpo está preparado para lidar com pequenas quantidades de stress, como o aparecimento de uma cobra, e isto é um exemplo um bocadinho básico, mas, no entanto, não estamos equipados para lidar com fontes de stress constantes. Começamos a ficar cansados, sem capacidade de resposta, e o corpo sofre bastante com isto. E por esse motivo, os efeitos físicos e psicológicos de alguém que sofre de stress de forma mais constante são maiores. Portanto, alguns sintomas físicos que posso enumerar para quem sofre de stress: redução de energia, dores de cabeça, boca seca, dificuldade em dormir, dificuldade no apetite, por exemplo, suores frios. Quanto a sintomas psicológicos, o que é que eu posso dizer? É frequente, lá está, sentir ansiedade, como referi na primeira questão, medo, raiva, tristeza. A nossa capacidade de concentração é, de igual modo, bastante afetada, dando asa a preocupação constante, esquecimentos, desorganização, pessimismo. E para terminar, acho eu aqui a resposta, a longa exposição ao stress pode refletir-se
também nas nossas ações, com mudanças de apetite, o comer muito ou não comer nada, a procrastinação, que a associação tenta Combater. exatamente, a fuga às responsabilidades, ou em casos mais graves, por exemplo, o aumento do consumo do álcool, do tabaco e de drogas. E desta forma, sabendo já, tendo essa consciência dos efeitos físicos e psicológicos, de que forma e que ferramentas é que podemos utilizar para atenuar esses efeitos? Tanto agora nesta vertente em que estamos em isolamento social, não, isolamento físico, eu aprendi isso com a psicóloga Ana Beatriz, como é que nós podemos atenuar o stress em casa e fora dela? Sim. Bem, primeiro é importante referir, mais uma vez, que o stress, que o objetivo será reduzir o stress e não eliminá-lo, não é? Porque isso também seria impossível, porque o stress, lá está, pode ajudar a motivar e até ajudar a resolver problemas. Mas respondendo então à pergunta, existem várias medidas que qualquer pessoa pode tomar de imediato para combater o excesso de stress e pressão nas nossas vidas. Uma primeira dica, e bastante básica, é desabafar com alguém próximo. Desabafar com um amigo, com um familiar, com um colega. E o desabafar dá a sensação de redução do stress. E, para além disso, gastar tempo a falar com alguém que gostamos raramente é tempo perdido. No entanto, por muito boa vontade que nós e o nosso amigo tenham, torna-se necessário, às vezes, tomar mais do que uma medida para, lá está, combater e reduzir o stress. O primeiro passo é perceber que não estamos sozinhos, seja qual for a fonte de stress, seja o trabalho, a família, a sociedade civil, etc. Depois é necessário perceber o que é que pode estar a causar estes problemas, identificando possíveis causas e interligando também com os efeitos físicos e emocionais que o stress nos causa. Posteriormente, é importante procurar e encontrar soluções e separar as fontes de stress que se podem resolver simplesmente com o passar do tempo e aquelas que não podemos fazer nada para mudar, que também pode acontecer. Portanto, o segredo ou a fórmula mágica, embora não exista uma fórmula mágica, porque todos somos diferentes, a fórmula mágica para controlar o stress possível é tomar controle de pequenos passos que estão ao nosso alcance, de modo a aliviarmos a carga. Ou seja, imaginando e utilizando aqui uma metáfora de uma balança. Quando sofremos de stress, um dos lados da balança está mais pesado e pressionado. Portanto, a balança fica desequilibrada. Se retirarmos pequenos pesos do lado que está pressionado, pequenas coisas que podemos controlar, aliviamos a carga de pressão e de stress e ficamos um bocadinho mais perto do equilíbrio. Para isso devemos manter as coisas em perspectiva e tentar perceber se podíamos relaxar mais, será que estamos a tentar carregar o mundo às costas, aquela expressão que às vezes é muito verídica. Será que há alguma coisa que temos a nosso cargo que poderia ser feito por outra pessoa? Para além disso, também é muito importante ter em consideração que o stress pode começar um círculo vicioso perigoso. Ou seja, questões básicas do autocuidado tendem a ser erradamente negligenciadas. Quando temos muita coisa para fazer e estamos muito estressados, começamos a negligenciar coisas do autocuidado que são fundamentais e que acabam também por retroalimentar o stress. Tais como praticar exercício físico, não é? Quando não estamos a viver nesta situação onde quisermos, agora principalmente em casa, através de vídeos no YouTube, muita coisa que está disponível. Ter uma alimentação equilibrada. E agora que estamos em casa podemos experimentar novas receitas que estão disponíveis na internet. E também manter uma boa higiene do sono, ou seja, dormir em qualidade e em quantidade. E estes 3 passos são dicas, que não são dicas porque é algo do senso comum, mas que podem melhorar muito o nosso humor. Mais importante que isto ainda, não podemos ser demasiado exigentes connosco mesmos e isso acontece muito, não é? Exigirmos demasiado de nós. As mudanças não têm ainda de acontecer de uma só vez, a balança não vai equilibrar de um dia para o outro.
E, portanto, é natural e não temos de nos exigir tanto. Finalmente, e puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, é importante, quando não conseguimos gerir o stress, não estamos a conseguir gerir, procurar ajuda profissional. Sim. A terapia cognitivo ou comportamental tem demonstrado muita eficácia na gestão e redução do stress, e este tipo de terapia convida-o a focar-se em aspectos positivos, ganhar uma perspectiva mais realista do impacto que determinados acontecimentos têm ou tiveram na sua vida. Acho que é isso. Obrigada pelas dicas, de alguma forma. E em termos para ligar os dois temas que tínhamos hoje, e temos, a gestão de stress e a gestão de tempo, se uma coisa consegue aliviar a outra. Ou seja, gerir o tempo pode ajudar a atenuar o stress, e se tens algumas dicas nesse sentido para conseguirmos tornar o nosso tempo mais eficiente. Sim, a gestão adequada do tempo muitas vezes traduz em graus de produtividade mais elevados. Portanto, esta deve ser uma das prioridades se quisermos reduzir o nível de stress com que temos de lidar diariamente. Principalmente quando a fonte de stress é a nível laboral. Portanto, as dicas que tenho para gerir o stress e que até posso tornar isto um desafio para começar amanhã, e por que não começar amanhã, ou provavelmente já não dá tempo, o desafio é simples, é planear atividades diárias. Planear as atividades ajuda-nos a ter uma sensação de controlo sobre o presente e sobre o futuro. E todos gostamos da sensação de controlo, e esta sensação ajuda na redução do stress. Portanto, para planear o dia, devemos escrever numa folha todas as tarefas que temos para fazer num determinado dia ou numa determinada semana mais complicada e classificá-las de acordo com o grau de importância. Para além disso, para além do grau de importância, também o tempo necessário estimado para efetuar essa tarefa. De modo a estabelecermos prioridades e fazermos um pequeno horário. É importante, quando o fizermos, temos de ser realistas, não é? Mais uma vez, não sermos exigentes connosco mesmos e não planear uma tarefa muito importante e trabalhosa para fazermos apenas uma hora. Isto só nos ia causar mais stress e não é nada disso que o desafio e o plano pretende. Portanto, ao longo do dia é importante pensarmos se o plano está a correr bem, porque lá está, não existe uma fórmula mágica, portanto o que resulta para mim pode não resultar para ti, então tem de ser um bocadinho a nossa gestão, e se não estiver a ser eficaz, alterar o mais rapidamente possível, se nesse dia ótimo, se não no próximo, e ir melhorando todos os dias esta forma de planear. Para conseguir colocar esta organização em prática, é importante não aceitar novas tarefas. Quando já temos um plano, se aceitarmos novas tarefas, vai-nos estragar ali a dinâmica que tínhamos planeado. No entanto, eu sei que isso às vezes não é possível, às vezes dão-nos tarefas no trabalho que não é possível e não podemos negar, não é? E se for o caso, fazer novamente a reflexão das tarefas e alterar o plano da melhor forma. Outra questão importante é o tentar não fazer tudo sozinho, não é? Não por lá estar, não termos tudo às nossas costas. Isto tanto serve no trabalho como nas tarefas domésticas, não é? Não podemos pôr as tarefas domésticas todas para uma pessoa. É importante gerirmos essa parte. Outra dica que tenho, que posso dizer, é muito importante, que é não focalizar toda a nossa atenção para uma única fonte de stress. Provavelmente, se estão a passar por uma altura de stress neste momento, ao eu falar sobre este plano, pensaram em algo específico e talvez aqui algo específico do trabalho. Vou planear as tarefas do trabalho. No entanto, também é importante equilibrar, não é? O tempo e a energia para todas as áreas. O trabalho, a família, relações, hobbies. E isso também é importante planear, porque uma das formas de reduzir o stress é aproveitar o tempo livre para relaxar, envolver-se em atividades que sejam positivas e que gostemos. Outra coisa muito importante é que quando não estiver a trabalhar, não trabalhe.
e não pense no trabalho. Não é? E Isso é mais tente difícil. É verdade. Para mim É verdade. É verdade, é muito complicado, não é? E uma dica é, se imagino que trabalhamos na área da gestão, das matemáticas, das ciências, fazermos, quando não estamos a trabalhar, estimularmos outra parte do cérebro. Por exemplo, a arte, ouvirmos música, tocarmos música, pode ajudar aqui esta quebra e este corte, que é muito importante e que tem de existir para mantermos e para conseguirmos reduzir o stress. O que é que eu posso dizer mais? É dar aqui um foco também às pausas. As pessoas tendem a negligenciar as pausas, tal como negligenciam a alimentação, o exercício físico, porque não têm tempo. As pausas também são negligenciadas porque não há tempo. No entanto, infelizmente, estas pausas estão mal correlacionadas com a improdutividade, porque são elas que nos dão descanso e dão força ao corpo para se concentrar e para ser mais produtivo. E isto funciona para quem esteja a estudar ou a trabalhar. Portanto, acho que é isso que tenho a dizer sobre a gestão do tempo, sim. Eu tenho uma questão que já trazia para aqui, que é, obviamente, temos que falar do vírus na sala, e que é como é que o Covid-19 está a fomentar os níveis de stress das pessoas e como é que isto é gerível. Pronto, já deste algumas dicas, mas até que ponto é que, na tua perspectiva, não é? E visto que estás junto de pacientes e que devem ter, que lidam com estas perturbações diariamente e que comunicam contigo, o que é que se pode fazer e o que é que está a acontecer? Sim. Bem, o Covid-19 fomenta muito, não é? O nível de stress e a todos os níveis, seja qual for a situação em que estamos, não é? Fazendo um bocadinho a ponte para a primeira questão que me fizeste em relação a quando definimos aqui o que era o stress é a reação do corpo a algo novo e inesperado. E isso é um bocadinho a definição do que estamos a passar agora, não é? É algo novo e inesperado. Para além disso, o ser humano gosta de controle e neste momento não conseguimos bem controlar o futuro. Sejam as pessoas que estão a trabalhar, continuam ativos, como os profissionais de saúde, como o pessoal do supermercado, farmácias, polícias, bombeiros, carteiros, todas essas profissões que têm que continuar a trabalhar e que estão expostos ao stress e ao risco de contágio, uns mais que outros, mas todos estão, a partir do momento que saímos de casa, todos estamos expostos ao risco de contágio e ao stress também depois de voltar a casa e contagiar os nossos familiares. Temos também as pessoas que estão em casa, em isolamento, que estão expostos ao stress de perder o trabalho, de não saberem se vão conseguir pagar as despesas, se vão conseguir manter os seus negócios. As crianças que estão em casa, super irrequietas, e que também se estressam elas próprias e os pais. E, para além disso, todas estas pessoas tiveram de abandonar rotinas, não é? E fala-se muito das rotinas e é importante continuar a falar-se, porque abandonar rotinas é um fator de stress e é muito importante mantê-las e, não sendo possível, tentar adaptar e criar novas, porque não mais saudáveis, já que muitos de nós têm mais tempo, portanto, criar aqui rotinas mais saudáveis. Outra questão muito importante que também se tem falado muito é relacionada com o contacto social. A minha colega na segunda-feira falou isolamento físico e não social, não é? Manter contacto com os nossos entes queridos através de todos os meios digitais possíveis e existentes. Outra questão muito importante é ter cuidado com as notícias, ligar a televisão, navegar na internet, fazer login nas redes sociais, pode ser muito estressante, principalmente quando tudo é direcionado para esta pandemia e tudo é negativo. Devemos sim, claro, sem dúvida, manter-nos informados, mas também é importante limitar o tempo que estamos expostos a estas notícias, não é? Talvez basta uma vez por dia para nos mantermos atualizados, exatamente. Também vemos medidas que estão a ser tomadas, que são importantes, mas mais ainda do que limitar o tempo,
Escolher fontes fidedignas Sim. E politicamente mais neutras possíveis. Portanto, este desligar das más notícias é uma forma também de não nos focarmos em tudo o que é negativo. É importante que continuemos a fazer coisas que gostemos, que melhoram o nosso humor, não é? Lá está, as pausas, os tempos de lazer, é importante continuarmos a mantê-los ou criar mais. Para além disso, e mais uma vez, não me canso de dizer, não seja demasiado exigente. Não podemos ser demasiado exigentes connosco mesmos. Estamos todos a viver uma situação inesperada, lá está, estressante, que ninguém sabe bem como lidar com isto. Portanto, é natural que neste momento também já não seja tão produtivo como era esperado, como se tivesse tudo normalizado. Sim, e já agora, a partir uma das coisas que eu acho é que as pessoas, lá está, isto é um pico de stress também, e eu, pelo menos eu sinto que uma pessoa inicialmente pensa, ok, vou alterar as minhas rotinas, se calhar até vou ter mais tempo para me focar em coisas que eu ainda tenho dentro da gaveta e para desenvolver ideias. Mas não, é uma mentira, porque o tempo está contabilizado à mesma, não é? Felizmente, e eu posso trabalhar remotamente por casa, muitas pessoas neste momento, lá está, ou perderam os seus trabalhos, ou estão nessa iminência, ou têm que ir para a rua e ficam também com outro pico de stress, porque têm que estar em contacto com outras pessoas e com aquela nuvem negra de será que vou ficar contaminada ou vou contaminar alguém. Mas é como também a psicóloga Ana Beatriz que disse na primeira sessão, que temos que tentar nos tranquilizar. A ansiedade e o stress são algo muito natural a nós e que nós temos que saber gerir e agradeço muitíssimo a ti e ao gabinete por também disponibilizarem o vosso tempo para que podiam estar em consultas, podiam estar também lá está a gerir o vosso tempo de outra forma e estão aqui disponíveis para responder estas questões e tentarem também atenuar estas inquietudes que cada um de nós tem. Portanto, muito obrigada. Eu não sei se alguém tem alguma questão, mas também, Beatriz, se quiseres acrescentar mais alguma coisa, não, acho que... Sim, não sei se tem alguma questão, eu vou deslizar aqui entre todos. Temos aqui algumas pessoas a assinar, bem. Portanto, vou deixar só aqui algumas dicas. Portanto, nós depois deste live vamos partilhar algum conteúdo do solidventures.org. Convido-vos a subscreverem a nossa newsletter. Vamos também ter mais conteúdo focado nesta parte da saúde mental. Para quem não notou, ontem foi o dia da saúde, dia internacional, não sei se internacional ou nacional, não quero estar aqui a errar, da saúde, portanto estamos bem a fazer estas doses de inspiração de 20 minutos e espero-vos para a próxima, na sexta-feira, à mesma hora, às 19, aí que vamos falar sobre psicologia positiva. Portanto, muito obrigada a todos, muito obrigada Beatriz e muito obrigada ao gabinete. E tenham uma semana sem stress. Sem stress. Obrigada. Obrigada. Para vocês também. Adeus.